o assunto segue sendo soja, mas agora eu saio um pouco do Brasil para falar a respeito de um tema bem importante. Tomou conta dos noticiários agrícolas do país, não só do Brasil, mas também de outras partes do mundo, porque é bem polêmico. Olha só, alguns jornais estrangeiros têm colocado uma reportagem bem interessante e curiosa. Essa reportagem fala o seguinte, que a China, ela tem um esquema, um sistema para desenvolvimento, para engorda de animais, com utilização menor de proteína. Da onde sai a proteína? Da soja. É claro, é por isso que a China compra tanta soja. Por que a China compra soja em grãos? Porque gera os empregos para o esmagamento na China, gera os empregos para a produção de carnes também na China. Mas essa é uma outra questão. A questão que nós estamos falando aqui em relação ao que pode ser verídico disso, porque o jornal, não vou nem falar o nome do jornal, mas ele declarou isso de uma maneira tão curiosa, espantosa mesmo, que disse que a China pode reduzir em até 10 milhões de toneladas a sua importação da oleaginosa. Olha, isso é um absurdo, muito difícil do ponto de vista técnico, científico, se fazer tal coisa, uma compensação que possa se ter uma queda tão forte assim sob demanda e importação. A China pode até ter estoques mais elevados do que se acredita e com isso reduzir compras. Entretanto, reduzir de tal modo essa aquisição de soja é algo que somente para quem não conhece muito das ações do mercado é que vão acreditar nisso. A China tem feito algumas retaliações aos Estados Unidos. Mostrar ou esparramar informações como essa, ventilar informações como essa, é uma espécie de forma de falar que não é tão dependente assim, nem dos Estados Unidos e nem no Brasil, para a aquisição de soja. Mas o fato é que é assim. Falando de Estados Unidos agora um pouco, olha só, de acordo com um relatório avulso, que foi informado hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano, vendedores privados venderam 145 mil toneladas de soja para destinos não declarados. É o que você vê na tela comigo agora, é essa soja, volume de 145 mil toneladas, campanha 2018-2019. Essa é a entrega que se tem para esse volume de soja. Faz tempo que eu não trago relatório avulso dos Estados Unidos, porque não tem vendido bem menos soja, porque a China não faz as aquisições. Eu sigo falando dos Estados Unidos porque no final da tarde desta última segunda-feira foram divulgados números em relação à qualidade das lavouras norte-americanas e caiu. As lavouras americanas, a qualidade caiu. Essa é uma informação que é até positiva para o mercado, ajuda a dar uma segurada na soja, os preços praticados com soja em Chicago. Vamos ver como é que vem a qualidade dessas lavouras norte-americanas agora na tela. Você vê aí lavouras em boas e excelentes condições em 67%, um recuo de 3 pontos percentuais. Estava em 70% na semana passada. As lavouras que estão em fase de florescimento alcançaram 92%, contra 86% da média de 5 anos. Ela vem florescendo mais rápido, essa lavoura americana. Já a formação de vagens vem a 75%. Essa situação de formar vagens em 75% é muito superior à média dos últimos 5 anos americanos, que estava em 58%, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As lavouras de milho também tiveram recuo na qualidade, é o que informa o relatório de acompanhamento de lavouras desta última segunda-feira. Vamos saber agora como é que está o clima nos Estados Unidos. Veja só, apesar dos Estados Unidos não estarem vendendo volume de soja para a China principalmente, e Chicago não refletir, ou o mercado brasileiro está descolado de Chicago no momento, ela continua influenciando nos preços, evidentemente. É por isso que é importante saber como é que vem o clima por lá. Juliana Rezende já está comigo aqui na tela. Como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de soja e milho dos Estados Unidos? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, ao longo dos próximos períodos tem mais previsão de chuva em áreas produtoras, tanto de soja como também de milho nos Estados Unidos. Pelas imagens de satélite já podemos ver bastante nebulosidade em grande parte do país americano, e é justamente essas áreas de instabilidade que mantêm o risco para pancadas de chuva. Até pelo menos o dia 12 de agosto tem previsão de chuva em grande parte do país. Algumas áreas produtoras também do cinturão recebem essas pancadas
dias de chuva, só que no norte do país americano a chuva é mais fraca, mais irregular e também mal distribuída. Os episódios de chuvas mais expressivos acontecem nas áreas mais ao sul, onde o volume de água pode até passar de 30 milímetros em poucos dias. A partir da semana seguinte, entre os dias 13 e 17 de agosto, a chuva agora consegue se espalhar, alcançando grande parte das áreas produtoras do cinturão. Só que a chuva que acontecer nessas áreas acaba sendo muito fraca, pancadas isoladas e também com baixo volume de água. Mesmo com essa chuva mais fraca, o cenário ainda vai seguir otimista, porque essas instabilidades mais frequentes e duradouras nas principais áreas produtoras de soja e de milho do país americano seguem mantendo o solo com boas condições de umidade, garantindo também bom crescimento para a maior parte das lavouras que estão em fase de desenvolvimento. Entre este período, do dia 13 até o dia 17, então o volume de água vai ficar um pouquinho mais baixo, apesar da chuva conseguir se espalhar um pouco mais. O volume de água fica em torno de 5 a 15 milímetros. Já no decorrer do terceiro e último período, até o dia 22 de agosto, as instabilidades vão seguir atuando nas principais áreas produtoras dos Estados Unidos. Dessa vez, tem previsão de chuva um pouco mais intensa na faixa leste, onde o acumulado fica em torno de 30 milímetros em 5 dias. Já nas demais áreas, previsão de chuva mais fraca e também com baixo volume, ficando em torno de 5 a 15 milímetros o acumulado para apenas 5 dias. Então, durante as próximas semanas, tem mais previsão de chuva para áreas produtoras de soja e de milho do país americano. Esse cenário mantém o solo com boas condições de umidade, favorecendo o crescimento das lavouras da região.